Olha, esse vídeo, que espero que seja curto, é para preparar a aula de hoje, dia 30, acho que é a aula 9, né? Então, eu escrevi o seguinte, olha, o acontecimento primordial é o acontecimento do corpo. Mas, quando acontece corpo, sempre e já aconteceu o lugar de sua habitação. O lugar de habitação do corpo humano é o mundo e são os territórios. Então, isso aqui que a gente vai tentar trabalhar hoje. Já estou tentando dar um pouco mais de síntese daquelas ideias com as quais nós estamos trabalhando desde o início do nosso curso, né? Então, eu falo assim do acontecimento primordial, o corpo. Falei do corpo em geral, depois eu falei do corpo humano. Então, eu digo assim, o acontecimento primordial nos remete imediatamente para a questão ontológica. Você não tem acontecimento primordial em qualquer outra ciência, nas ciências ônticas. Então, quando se fala em acontecimento primordial, inaugural, ontológico, já estamos no interior do empreendimento que se quer de pensamento ontológico. O pensamento ontológico no Ocidente teve a forma da metafísica desde Platão a Hegel. E a filosofia, como negar, colaborou para a constituição da índole mais profunda da civilização ocidental. O que nós estamos tentando fazer aqui são exercícios de pensamento e linguagem que visam a construção de uma ontologia pós-metafísica. Muito bem. Essa é a intenção mais geral. Então, eu disse assim, o acontecimento primordial é o acontecimento do corpo. O que significa dizer isso? Que é a partir de corpo que a gente vai compreender tudo mais. Eu digo, mas, apesar de corpo ser o acontecimento primordial, quando acontece corpo, sempre já, imediatamente acontece outra coisa que não é corpo, que é o seu lugar de habitação. Então, o lugar de habitação, ele não é acontecimento primordial. O acontecimento primordial é corpo. Mas quando acontece corpo, sempre e já aconteceu o lugar de sua habitação. Então, há uma concomitância cronológica, mas não há uma concomitância ontológica. Acontece sempre no mesmo tempo, mas ontologicamente o acontecimento primordial é o corpo, porque é desde corpo que se vai compreender a sua habitação, e não o inverso. Se nós fôssemos compreender corpo a partir da habitação, a habitação seria o acontecimento primordial. Então há duas coisas aí, o cronológico e o ontológico. Cronologicamente, acontece no mesmo instante corpo e habitação. Mas ontologicamente, o acontecimento primordial é corpo, porque é de corpo que deriva ontologicamente a habitação, apesar de serem acontecimentos concomitantes. Então, a ordem cronológica e a ordem ontológica. Então, foi isso que eu disse no primeiro parágrafo. O acontecimento primordial é o acontecimento do corpo, mas, quando acontece corpo, sempre e já aconteceu a sua habitação. Porque não é possível compreender o corpo que vai em busca de uma habitação, um corpo desabitado, sem habitação, que vai construir
a sua habitação a partir do nada de habitação. Isso não é uma impossibilidade ontológica. Um corpo sem habitação. Muito bem. Agora, o primeiro parágrafo, o corpo em geral. Acontecimento primordial e o corpo em geral. Agora eu falo o seguinte, segundo parágrafo. O lugar de habitação do corpo humano era um corpo específico. O corpo humano é mundo. E são os territórios. Então, mundo, singular, territórios, plural. Os territórios, portanto, acontecem no acontecimento anterior aos territórios, que é mundo. E os territórios são vários. Então, o ser humano, o corpo humano, ele habita mundo e habita território no interior do mundo. E os territórios podem se justapor uns aos outros. Um território, talvez o território mais importante, onde o corpo humano habita, pelo menos no que diz respeito a parcelas significativas, é o capitalismo. É um território. E no interior do capitalismo acontecem outros territórios, alguns em contradição, outros em harmonia. Então isso que eu queria, isso que eu vou tentar trabalhar hoje. Espero que vocês possam assistir esse vídeo antes da aula. Então é o seguinte, é corpo como acontecimento fundamental. Descartes diria o sujeito, Kant diria o sujeito transcendental. Nós estamos dizendo corpo. Onde, em geral, a filosofia fala de sujeito, nós vamos falar de corpo como uma realidade mais complexa do que sujeito. O sujeito tende a ser compreendido como uma coisa homogênea, né? O sujeito racional, o sujeito transcendental kantiano. O corpo é sempre alude a uma situação de complexidade. Corpo é sempre composto por corpos. Corpo, isto é, composição. Composição, isto é, corpo. Então, a função do sujeito, aquele que empreende a ação a partir de si, que apropria objetos, que não tenha a dinâmica apropriativa, né? Por isso que é objeto. Quem tem a dinâmica apropriativa é o sujeito, por isso ele é sujeito. Nós estamos chamando aqui de corpo, tendo em vista a complexidade, não é? E corpo produz mundo e produz território, corpos, não é? Porque o corpo é o acontecimento primordial, mas corpo já acontece sempre em mundo, e mundo é produção humana, portanto produção de corpos. E territórios também são produções de corpos, né? A gente vai trabalhar isso para trabalharmos com o texto do Nietzsche, talvez ainda hoje, quando ele diz: o corpo é o pensador. Esse é o nosso programa para hoje. Até já. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim.